Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8. Glória a Deus. Êxodo 17, e o versículo é o de número 8. Glória ao nome de Jesus. Êxodo quer dizer saída, caminhada. Glória a Deus. Todos acharam? Êxodo capítulo 17, o versículo é o de número 8, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque, amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, subiram ao monte. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. E assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, o qual chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Pai, esta é a tua palavra. Nós louvamos o teu nome, a tua palavra, Senhor Deus, que não pode errar, que ela é inerrante. E sabemos que o Senhor tem algo para falar conosco nesta noite, em nosso coração. Que o nosso coração seja uma terra fértil, para receber a tua palavra, para nos fortalecer na fé, para nos dar direção, para nos admoestar, para nos consolar, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós estamos no culto da vitória, que é um culto que, quando nós falamos de vitória, nos arremete a conquistas. E toda conquista, ela não é fácil. Tá? Aquilo que você conquista sem esforço, a tendência é não valorizarmos. Primeiramente, nós não valorizamos. As pessoas muitas vezes não valorizam porque talvez saibam a forma como nós conquistamos. Mas toda conquista, ela é um desafio em nossas vidas. É um desafio você conquistar alguma coisa. Cada um de nós aqui já tivemos muitas conquistas. Quando você comprou o seu primeiro carro, quando você comprou sua casa, quando você consegue um trabalho, uma viagem, um projeto que você tenha, um filho, não é verdade? São conquistas, o casamento. E essas conquistas, elas ficam marcadas em nossas vidas. Mas nós temos um inimigo. Nós temos vários inimigos. Inimigos naturais, que dificultam as conquistas que nós precisamos ter. Qual é o inimigo natural? Ou uma dificuldade natural? Não vamos colocar o nome de inimigo por enquanto, vamos colocar o nome de dificuldade. Por exemplo, para você estudar e trabalhar, é uma dificuldade, você tem que vencer o cansaço, o sono, você tem que levantar cedo, você tem que se esforçar até, às vezes, altas horas da noite para concluir um trabalho na universidade, ler um livro, apresentar alguma coisa. São as dificuldades que nós temos. O horário, às vezes a pessoa não tem um carro, tem que pegar um ônibus. Eu esses dias até contei aqui, eu estava no bairro Planalto, acho que era lá para aquele lado lá, e eu vi uma mulher que deu sinal para o micro-ônibus parou, abriu a porta, eu falei, ela não vai conseguir entrar.
O ônibus estava lotado, parecia uma lata de sardinha. Eu falei, meu Deus do céu. E o povo ajudou, forçou, e ela entrou e a porta fechou. Eu falei, rapaz, que dificuldade. Louvado seja Deus, eu tenho um carro para andar, mas eu andei de ônibus assim, né? E ônibus grande, eles têm que sair lá na frente, correr até lá na porta de trás para descer, dá tempo, né? São as dificuldades que nós enfrentamos. Mas é gratificante quando nós conquistamos, quando chega no fim da jornada de um dia de trabalho, o salário que você recebe, o turno que você terminou. Todas elas são conquistas. Esse texto da palavra nos diz que o povo de Israel havia saído do Egito e eles estavam cansados. Os amalequitas, eles são tidos como aqueles que atrapalham ou que tentam atrapalhar os caminhos que Deus nos dá. Essa é a classificação melhor explicativa do que são os amalequitas. Eles se aproveitaram. Foi o primeiro povo que se levantou contra o povo hebreu sem motivação. Eles quiseram se aproveitar dos hebreus no momento em que eles estavam debilitados, cansados, provavelmente com fome, sono, caminhando no deserto, numa situação muito difícil. E eles chegam, e os hebreus, eles param para descansar, eles param para um momento de repouso, e aí os amalequitas aparecem. Então nós vemos aqui, o Antigo Testamento, ele não é um compêndio doutrinário para a igreja, nós fazemos doutrina do Antigo Testamento, mas Deus deixou estas passagens bíblicas para nos instruir, para mostrar que aquilo que o povo hebreu passou de uma forma, nós também passamos de outra, mas as lutas, elas são as mesmas, as dificuldades nós temos. Olha o que Satanás fez ou tentou fazer com Jesus. Jesus está 40 dias sem comer e sem beber, ele está debilitado fisicamente. Satanás, ele faz a mesma coisa que ele insuflou aqui os amalequitas a fazer. No momento em que ele estava fraco, debilitado, com fome, com sede, é o momento que ele ataca, é o momento que ele provoca. A tentação quer dizer o quê? Provocação. Ele provoca em Jesus algumas coisas. Ele provocou em Jesus fazer algo para satisfazer as suas necessidades imediatas, que era fome. Ele provocou Jesus a viver aventuras, porque dizia ele, que realmente está escrito na Bíblia, que a ordem aos anjos para que ele não tropeçasse em pedra. E depois ele leva Jesus ao pináculo, num grande altura no monte, e diz assim, olha, todas as riquezas do mundo que você está vendo aqui, ele mostra uma parte dela, eu te dou se você me adorar. Os amalequitas fizeram exatamente isso com os hebreus. E esses amalequitas são as dificuldades, são as paredes, são os oceanos, são as mentiras, calúnias, dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, e que eles vêm em momentos em que parece que nós estamos mais fragilizados. O momento em que nós estamos mais fragilizados é que Satanás, ele quer se aproveitar, ele mesmo, ou usando o exército que ele tem. Ezequiel 28, versículo 3, diz o seguinte: eis que é mais sábio que Daniel, e não há segredo de ti que possa ficar oculto. Isto quer dizer que Satanás, ele tem um exército que lhe informa as coisas que estão acontecendo, porque Satanás não é onipresente, Satanás não é onisciente, ele não sabe o que está acontecendo em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, mas ele tem uma gama de demônios, ele tem um exército de demônios, que são os anjos que caíram, que podem lhe informar a respeito. É por isso que Ezequiel 28, 3 diz isso. Então ele se aproveita desses momentos, como ele tentou se aproveitar aqui dos amalequitas, do povo hebreu. Os amalequitas tentaram se aproveitar. E o que é que a Bíblia nos diz a respeito disso? Por que é que nós conseguimos passar, como o povo hebreu passou por um processo, e nós também passamos? Primeira coisa, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem,
mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Quando nós temos o conhecimento da cruz, do projeto redentivo da cruz, isso nos fortalece, faz com que você, meu irmão e minha irmã que está aqui agora, talvez enfrentando alguma dificuldade, você tenha uma visão ampla, acima daquilo que as pessoas não veem. E os outros que não estão vendo, como a Bíblia fala, aqueles que não creem, acham que é loucura, acham que é doideira, acham que você está pinel. Mas a Bíblia diz exatamente isso. Uma outra coisa que nos arremete nesse momento aqui é que nós temos e nós vemos que eles tiveram e começaram a ter que exercitar uma atitude de fé. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no versículo 19 em diante, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, porque estava pregando o evangelho, ele foi apedrejado. E ele foi apedrejado ao ponto de ser dado como morto. Falaram, esse camarada agora, ele está fora de combate, morreu, não tem mais jeito. A Bíblia diz que os discípulos chegam em volta dele, reanimam ele, ele vai, se levanta, vai embora, volta. Ele prega o evangelho em Derbe, e quando ele volta, ele diz assim, que é através de muitas tribulações que nos convém para entrar no reino dos céus. Ele animou, ele entendeu que aquele momento, aqueles maus judeus que o agrediram, que o apedrejaram, que o tentaram matar, é uma figura dos amalequitas na vida de Paulo. Foram uma figura dos amalequitas na vida de Paulo. Aqueles que estão te apedrejando, tentando matá-lo, como tentaram matar Paulo, não necessariamente, obviamente, através de pedras, literalmente falando, mas talvez através de palavras ou de algumas outras atitudes, são os amalequitas que se levantam contra a sua vida e a minha. Mas aí nós precisamos nos lembrar daquilo que Paulo diz, que são através dessas tribulações que nós conquistamos, que nós passamos por ela, e que o reino de Deus é conquistado e que nós vamos entrar lá em nome de Jesus. É isso que nós aprendemos aqui. E aí aparece a figura do líder Moisés. Moisés, ele vê aquela situação, ele vê o sofrimento do povo, ele vê o ataque dos amalequitas, ele vê que há uma situação difícil, e ele chama Josué. A figura de Josué e de Moisés aqui é importantíssima. Sabe por quê? Porque existe uma dualidade de funções aqui, nesse momento da guerra. Porque eles vão enfrentar uma guerra agora. Eles vão ter que resolver essa parada, e não tem jeito, eles vão ter que ir para o confronto. Mas na figura de Moisés e a figura de Josué, são as duas figuras que vão mostrar o que nós devemos fazer quando nós estamos numa batalha, quando nós estamos numa guerra, quando você está sendo desafiado ou desafiada. A Bíblia diz que, no versículo 9, por isso Moisés disse a Josué, escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Ele chama Josué, porque a função de Josué aqui não era a função de Moisés. A função de Josué aqui era do guerreiro. A função de Josué aqui era o camarada que ia pegar nas armas. A função de Josué aqui era bélica, era militar, de forma contundente contra os amalequitas. Moisés chama Josué e fala, Josué, vem aqui, você vai escolher homens, você vai correr todo o campo aqui dos hebreus, e você vai ver aqueles que estão mais fortes, menos cansados, os que têm alguma disposição para a guerra, aqueles que estão entendendo o que está acontecendo, porque se a pessoa entrar numa guerra sem entender o que está acontecendo, sem saber qual é a função dele, sem saber quem é o inimigo, sem entender, sem nunca ter pego em armas, ele é um alvo vulnerável. É por isso que Deus vai preparando as coisas tudo certinho, não é isso? É a mesma coisa homem e mulher. Quando Deus cria a mulher, Ele coloca a mulher do lado do homem, ao lado, porque ela é companheira. Via de regra, a mulher ela tende a dar uma palavra para amenizar alguma situação, para tentar conciliar uma situação. E a figura do homem é aquela mais de ser
tomar algumas decisões mais contundentes. Josué aqui, ele era o camarada que ia fazer o serviço bruto. Era o camarada que Deus ia usar ele para fazer o serviço bruto, ou seja, ir para a guerra literalmente. Por que nós falamos isso? Porque Moisés diz assim, ele falou assim: escolhe homem, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o monte. A figura de Moisés aqui é da oração. A figura de Moisés aqui agora é de buscar o espiritual. A figura de Moisés aqui é trazer o céu mais baixo. A figura de Moisés aqui é buscar a graça de Deus, é buscar a orientação de Deus. Então nós vemos que numa luta, numa guerra, há uma dualidade de funcionalidade quando nós estamos envolvidos numa situação como essa. Um exemplo aqui: você é vizinho de uma família aonde você descobre que o pai, ou o avô, ou o tio está abusando de uma criança, e você escuta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer função de Josué e de Moisés. Eu vou orar a Deus, mas eu também vou tomar uma atitude literal nesse caso. Eu vou chamar a polícia, eu vou fotografar, eu vou filmar, eu vou botar para quebrar em cima do camarada, porque existem leis para isso. Se você espiritualizar tudo, ficar só orando, e a criança gritando e chorando, e sendo violentada, você, qualquer um daqui que ouviu uma coisa daí e não tomou uma atitude, você é tão culpado quanto aquele que está fazendo. Tiago, irmão de Jesus, diz que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Peca. Para isso existe Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiro, guarda. Para isso existe uma porta que, se for preciso, você tem que abrir ela na marra para tirar a pessoa de um cativeiro como esse. Tem hora que você tem que ser Moisés. Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que ler a Bíblia, você tem que... E tem hora que você tem que ser Josué. Tem hora que você tem que ser Josué. Deus chamou Josué para isso. Moisés chamou Josué para isso. Logicamente que depois você vê que Josué, ele tem agora a funcionalidade de Moisés lá na frente, mas por enquanto nós estamos aqui ainda. Nós estamos aqui em Refidim, a coisa está apertando. E Moisés sabia que Josué era o camarada que poderia resolver isso. A Bíblia nos diz então, no versículo 10: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Sabe qual é a palavra-chave na luta? Obediência. Se eu quero ter vitória, se Josué queria ter vitória sobre aquele povo, se ele quisesse vencer aquela batalha, ele tinha que obedecer. Princípio de hierarquia, obediência. Colocar o preparo que ele tinha agora nas vias de fato e obedecer. Porque se ele não obedece Moisés, se ele questiona Moisés, se ele diz para Moisés eu não vou, eles perdiam a guerra. Se você questiona Deus, se Deus começa a lhe dar algumas estratégias para que você tenha vitória, para que você vença, e você espiritualizar muitas coisas também e não obedecer, aí não tem jeito. Josué, ele obedece. Por exemplo, existem crentes que querem ter a vitória. Eu vou no culto da vitória, eu quero ter vitória. Mas às vezes a pessoa está há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 6 meses sem tomar a ceia. Aí Jesus diz assim: quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. A pessoa, ela não toma a ceia porque ela lê ali e diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Isso quer dizer, Deus está dando uma oportunidade para a pessoa se redimir, pedir perdão, tomar uma posição. Mas o prazer do pecado é maior. É aquilo que nós falamos. O verdadeiro avivamento é o sentimento de ser santo antes de ser feliz. Se eu quero ser santo antes de ser feliz, eu estou avivado. Eu não preciso virar cambota, falar língua estranha, pular, quebrar tudo. Não! É o sentimento de ser santo, de ser separado, de agradar a Deus antes de eu ser feliz. Essa é a grande diferença.
Só que a pessoa na hora ela quilata, ela pensa, ela calcula, ela fala: não, mas para que eu tome a ceia, eu preciso me enquadrar no querer de Deus. Mas o que eu estou fazendo é tão bom. As aventuras que eu estou sentindo são tão boas. Se eu tomar a ceia, para mim, eu vou ter que parar com isso. Então a pessoa não obedece uma ordenança de Jesus. Não é a ordenança do Papa, do Padre, do Pai de Santo, do pastor, da igreja. É uma ordenança de Jesus. Se o crente quer ter vitória, se ele quer ter paz com Deus, se ele quer ter essa vida de vitória com Deus, ele tem que obedecer a Deus. E essa obediência passa pelo crivo da ceia. Existem crentes, ou supostos crentes, frequentando a igreja, que não tomam ceia, porque ele tem alguma coisa presa com o diabo. É o prego do diabo. O diabo chegou na vida do camarada e falou assim: posso colocar um prego ali? Que ponha. O que vai mudar um prego ali na parede? Aí depois de um tempo, Satanás vem lá e pendura uma carniça naquele prego. Rapaz, você não pode pôr uma carniça aqui, você vai acabar com todo o ambiente, mas o prego é meu, eu penduro o que eu quero. Quero ter uma vida de vitória? Eu tenho que obedecer. Lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 9, a Bíblia vem dizendo que sendo ele, Jesus, consumado, ele veio a ser causa de eterna salvação a todos que lhe obedecem. Não existe salvação sem obediência. Não existe isso. Nós não podemos ter uma vitória barata em Deus. Não existe como conquistar uma vitória frívola, sem valor, sem sentido, sem que nós estejamos com Deus, caminhando com Jesus. Isso é o que se prega aí fora, isso é o que se ensina por aí. Não, mas nós temos que nos fortificar, porque a vitória em Deus é uma vitória saudável, é uma vitória que te dá sentido na vida, é uma vitória que te faz você caminhar, como nós cantamos aqui: ainda que a figueira não floresça, você continua caminhando, você tem forças para isso, porque você obedece, porque você tem Jesus como Senhor da sua vida. Há uma diferença. Há uma diferença. Josué ele foi. E sabe para onde foi Moisés? A Bíblia diz: Josué, ele foi, ele subiu, e fez Josué como Moisés dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram o monte. A função de Moisés era buscar agora o espiritual. A função de Moisés era a oração. A função de Moisés era fazer essa parte eclesiástica. É oração e ação. Eu me lembro, logo no começo da igreja aqui, eu não sei se tem alguém aqui dos irmãos que ainda que já estava aqui. Nós tivemos um caso aqui. Eu vou emendar naquilo que eu falei no começo. Uma moça que era membro aqui da igreja, morava aqui para trás. E a menina dela, de 2 ou 3 anos, havia sido molestada por um vizinho. E ela acabou contando, não para todos, contou para uma pastora, e essa pastora veio e contou para mim. Eu falei: nós temos que resolver isso. Isso não pode passar batido. Aí eu fui lá na casa dela, visitei ela, ela ficou meio assim, o marido dela não queria falar. Eu falei: não, peraí, eu estou me pondo no lugar da criança. Peraí, quem está passando pelo problema é a criança. É muito fácil você olhar e falar: não vou me meter com o negócio. Como é que é isso aí? Aí eu fui lá no vizinho, falei: ô brother, como é que é? Não sei o que, pá. Fui lá na sede, conversei com uma delegada que tem lá. Ela acionou a polícia militar, fui junto com a polícia militar lá. O camarada quis crescer para cima de mim. Falei: é? Você vai fazer isso? Aí ficou aquela situação. Falei: não, nós vamos resolver isso.
Peguei e levei ela lá no IML, a menina fez exames, tudo. Eu não podia deixar passar um negócio desse. Eu orei, antes de ir eu orei, busquei o espiritual. Mas tem hora que você tem que ir para lá. Com pena depois ele querer entrar aqui e fazer alguma barbaridade aqui dentro. Mas e aí? As coisas têm que funcionar desse jeito. Josué, ele teve que ir lá resolver na briga. Tem hora que ele teve, trazendo aqui para uma linguagem atual, ele teve que usar bazuca, ele teve que usar as armas que ele tinha lá na hora, e Moisés lá no monte orando. Se eu quero ter vitória, eu tenho que ter a sabedoria de dividir essas coisas dentro da legalidade, obviamente, e estava dentro da legalidade de Deus. Vocês acham que Josué não matou ninguém? Será que a igreja pensa que Josué chegou lá com um ramo de flor para o Amalequita e falou: para de brigar conosco? Não. Esses amalequitas, rapaz, esses camaradas sempre deram um problema para o povo de Deus. É por isso que Deus chamou Saul e falou: rapaz, você vai lá e mata todo mundo. Boi, vaca, criança de colo, que está amamentando, homem, velho, mulher, todo mundo. Deus sabia com quem estava lidando. Deus sabe quem são os seus inimigos. Deus sabe quem são os demônios que estão se levantando contra a tua vida, meu irmão. Ele sabe, ele sabia. E tanto é que Deus mandou fazer que quando Saul vai e faz pela metade, faz aquela lambança, porque ele não mata o rei, ele preserva os bois melhores, não é isso? Aí o reino dele caiu. Foi quando o profeta veio e falou: você fez o que Deus mandou fazer? Fiz. E por que está esse balido de ovelha aí? O que é isso? Não, eu separei o melhor. Ele falou: rapaz, ele falou: não é porque eu vou sacrificar. Ele falou: é melhor você obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus havia mandado. Josué, então, ele foi lá e botou para quebrar em cima dos amalequitas, meu irmão. Ele não aliviou, não. Ele foi lá e botou para quebrar. Moisés estava orando, mas Josué estava passando a espada literalmente nos amalequitas. Pode ter certeza disso, porque o texto no final diz isso aí. Nós temos que saber fazer isso. E acontecia, lá no monte agora, que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Poder da oração aqui, olha aí. Moisés levantando as mãos representa o poder da oração, de clamar a Deus para dar forças para aqueles que estavam lutando lá. A oração que mostra os planos de Deus, os projetos de Deus, as estratégias de Deus que Ele tem para a sua vida. Deus tem estratégia para a vida de cada um de vocês aqui, olha. Para a minha vida, para a vida de todos nós, existem estratégias de Deus para a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Existem estratégias. Num teatro de operações, o general, major, tenente-coronel ou marechal, eu acho que nós não temos no Brasil, porque marechal é só quando o camarada vai para a guerra, é acima de general. Mas eles ficam no teatro de operações, ali no mapa, vendo onde que pode entrar, onde que não vem. É um jogo de estratégias, onde eles vão fazer uma incursão com a tropa. Pense aqui um pouquinho, claro que Deus sabe de todas as coisas, mas Deus é um general de guerra. Deus, Ele traça estratégias para a sua vida, como Ele traçou aqui. E no momento da oração, quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais revelações das operações de Deus vêm sobre a tua vida. Você começa a entender melhor, você começa a ter uma visão espiritual. Escute, o que aconteceu lá em Ezequiel 37. Deus leva o profeta a uma visão e diz: o que você está vendo? Eu vejo um vale de ossos secos. Não tem nada, não tem vida. Ossos secos. Mas aí o estrategista diz: começa a profetizar, começa a orar, começa a falar, começa a profetizar.
E Deus vai dando estratégias, e Ele vai falando, e Ele vai, e vem um sopro do Espírito, e aquele grande terreno, cheio de ossos secos, ele se transforma num grande exército. Quando nós estamos orando, Deus vai transformando as coisas, Deus vai dando estratégia, vai dando direção, Deus vai mostrando aquilo que parece que estava acabado, seco, destruído, Deus traz a vida. Se nós queremos ter vitória, é assim. Amaleque estava sendo derrotado porque Moisés levantava suas mãos, mas meus irmãos, no momento da guerra, da luta, existem momentos que são difíceis e que verdadeiramente nos cansam. Cansa você, cansa a mim. E aí, se nós baixamos a guarda, se você baixa a guarda, você corre o risco de ser nocauteado. A Bíblia diz que quando Moisés abaixava as mãos, isso quer dizer, vamos trazer aqui para o dia de hoje, para o nosso dia. Quando eu baixo a guarda, quando eu fico um dia, 2, 3 sem orar, quando eu fico uma semana sem ler a Bíblia, quando eu vou, a guarda vai abaixando, meu irmão. Os amalequitas começam a vencer, os amalequitas começam a prevalecer, e você às vezes não tem força. Sabe aonde nós somos arremetidos então? Ao processo da compaixão. Sabe onde está o processo da compaixão? Está aqui no versículo de número 12. A Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, Arão e Hur tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Sabe o que quer dizer isso? Que ele assentou-se em cima de uma pedra. Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus Cristo é a base de todas as coisas. Moisés, ele é sentado em cima de uma pedra que simboliza que nós devemos, quando estamos muito cansados, descansar em Cristo. A Bíblia nos diz lá em Efésios 2:20 que o fundamento dos apóstolos, a pedra principal de esquina é Jesus Cristo. O nosso fundamento, o nosso descanso está em Jesus. Por isso ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por isso é muito mais fácil a pessoa que está na luta, que tem dificuldades financeiras, os pobres. Eu vou usar uma argumentação aqui do passado, do presidente Collor, os descamisados. Ele usou essa terminologia quando ele assumiu. Os descamisados, os desvalidos, virem a Jesus, porque não existe nada mais que os console. Às vezes não tem mais nada que possa lhe consolar, a luta é ferrenha, e aí você busca é descansar em Jesus, porque Ele está vendo o que está acontecendo, Ele sabe, Ele tem direção, Ele é o general. E Moisés então ele senta sobre essa pedra, mas o processo de compaixão continua. Eles levaram Moisés a sentar numa pedra, e a Bíblia diz que Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Eles entenderam que eles precisavam estar envolvidos de alguma forma. Já que eles não foram para a luta física, lá no pé do monte, já que eles não foram lá para brigar literalmente com os amalequitas, eles tinham que fazer alguma coisa, eles não poderiam ficar olhando. É aqui que começa o processo da compaixão na igreja, porque a luta não é do irmão A, não é do irmão B, não é do irmão C, a luta é de todos nós. E pode acontecer que nós temos uma tendência de ficarmos olhando de longe, porque o irmão A, o irmão B não está suportando a luta e tem de abaixar a guarda, abaixar a mão. E nós precisamos ser motivados pelo Espírito Santo de Deus, assim como Arão e Hur foram e falaram: nós precisamos levantar as mãos de Moisés, porque nós percebemos que quando ele está com as mãos levantadas, há a vitória. E se Josué começar a apanhar lá embaixo, se Josué morrer lá, se a tropa que está lá embaixo morrer, eles vão subir o monte e vão nos pegar aqui.
Mesmo nós sendo espirituais, se Josué não segurar a onda lá, nós vamos morrer. Então nós precisamos ajudar Moisés aqui no espiritual também. Esse é o recado que Deus dá para nós. Estamos envolvidos uns com os outros, porque a luta é uma luta contra um inimigo comum. A luta não é contra um inimigo específico de uma vida, de uma família, de uma alma. É um inimigo comum. Quando Jesus diz que Satanás, o inimigo, o Amaleque, ele vem para roubar, matar e destruir quem? Tudo, todos. Ele simplesmente atropela. Até porque é muito mais fácil você destruir do que construir. Quantos dias nós gastamos para pintar essa igreja aqui? Tem que medir, passar a reguinha, medir, passar a reguinha, depois vem, pinta um pedaço, outro, aí vai um dia, 2, 3, 4, 5. Para destruir isso aqui, me dá uma lata de spray. Você vai ver em quantos segundos eu cabo com essa pintura. Para destruir as coisas é fácil, é rápido. Por isso que Jesus falou, o inimigo ele vem para matar, roubar, destruir. Não precisa calcular, não precisa fazer nada, é só meter a mão, o pé e arrebentar com tudo. E aqui eles perceberam isso, Arão e Hur. Nós precisamos ter uma unção de Arão e Hur na nossa vida. Uma unção de compaixão, de comprometimento, de amor, de ligaduras, para estarmos juntos nessa vitória. A vitória é de todos nós. A vitória não é de um só, não. A vitória é de toda a igreja. É de todas as famílias. É de todos que são lavados e remidos no sangue de Jesus. Arão e Hur, eles perceberam isso, eles fizeram isso. E a partir daí, então, quando eles fazem isso, quando eles sustentaram as mãos de Moisés, e a Bíblia diz que foi o dia todo. Havia algumas punições bobas lá no exército. O Gustavo deve ter passado por isso. E o Emerson também. A gente invocava com a turma de vez em quando, mandava levantar a mão e ficar assim. A princípio parece que não tem nada a ver. Fica até o final do culto aqui com a mão para você ver daqui a pouco quanto que ela está pesando. E aí de quem baixa? Agora você imagina, as mãos de Moisés, você segurar o dia todo, levantada aqui. Tem que ter graça de Deus, tem que ter determinação, tem que ter comprometimento. Você tem que se sentir pertencendo àquilo. Você tem que entender com profundidade o que representa a tua oração intercessória pela minha vida, pela sua vida, pela vida do irmão que está do lado, por toda a igreja, pelos ministérios. O que representa a tua oração de madrugada, quando você ora pelo ministério A, B, C, é você ali como Arão e Hur, segurando as mãos de Moisés. Satanás, ele quer acabar com tudo, ele quer destruir. E nós às vezes estamos buscando uma vitória pessoal tão grande, uma vitória financeira tal. É bom, meus irmãos, ninguém pode negar isso. Mas o nosso principal objetivo não é esse. Definitivamente não é esse. Hoje, à tarde, eu estava aqui preparando alguns artigos, mandando para o irmão a respeito de um projeto nosso. E, por ocasião, eu achei o filme Paixão. A Paixão de Cristo estava passando lá. Claro que ali é um filme, mas você vai se envolvendo, você vai vendo, você fala, meu Deus, é um filme muito bem feito, bem representado. Ele traz na sua alma, ele traz no seu espírito uma reflexão do que chegou perto do que Jesus passou, que chegou perto daquele momento da tentação de Satanás, da provocação do diabo ali no Monte das Oliveiras, no Getsêmani. Quando eles fazem a representação de Satanás dizendo, você não pode suportar o pecado de todo homem, de toda a humanidade.
Você não vai conseguir. E Jesus orando, e começam a sair as gotas de sangue da testa de Jesus, que é algo que está na Bíblia. Quando ele vai e ele vê lá Pedro, Tiago e João dormindo, e ele está gemendo na sua oração, ele diz: ei, vocês não puderam fazer uma vigília de 1 hora comigo, orando por mim? Olha como é que eu estou. Jesus ali, ele mostra, ele diz: olha, eu não sou um super-homem no sentido aqui. Ele mostrou as suas dificuldades como ser humano naquele momento. 100% homem, 100% Deus. Mas ele suou sangue. Jesus tinha rim, tinha fígado, tinha intestino. Ele sentiu dor. E Pedro, Tiago e João não foram talvez eles não leram esse texto na Torá. E se eles leram esse texto na Torá, eles não se lembraram disso. Claro que o fato deles orarem não iria eliminar o fato de Jesus ir para a cruz, porque Jesus ir para a cruz é um projeto de Deus, da eternidade, que Deus, mas talvez amenizar aquele momento. Imagine você numa angústia grande, mas você tendo irmãos orando por você, junto com você, como muda isso? É isso que Jesus falou. E ele vai e volta, e eles estão dormindo de novo, e depois vem as pessoas e prendem ele. A guerra não é só nossa. A guerra não é de um indivíduo, a guerra é de todos nós. Se você quer ter a vitória, você tem que ter visão de Deus. Lá no começo, como nós falamos, ter a fé, obediência, momento de oração, de leitura da palavra, desenvolver a compaixão e entender que tem alguns que no momento da luta, alguns estão sendo usados por Deus na questão espiritual e outros estão sendo usados por Deus também na questão bélica. Na questão bélica, que eu quero dizer, de fazer valer os direitos que você tem. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. A Bíblia diz que depois disso, no versículo 13, Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Como é que você acha que foi isso? Ele acabou com os amalequitas usando a espada, literalmente. Literalmente ele usou. E Deus deu a vitória, e Moisés lá em cima orando. Houve um casamento, houve uma junção da questão espiritual e da questão prática. E a Bíblia diz no versículo 14 que disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué. Talvez Josué, no ênfase da luta, da guerra, da briga, ele não soube realmente da questão espiritual do que aconteceu. Então Deus disse para Moisés, fala: olha, você relata um livro e conta isso para Moisés, a forma sobrenatural como aconteceu aqui também. Olha como é importante essa comunicação da questão espiritual com a questão prática da vida, para que tenhamos a vitória. Escreve num livro, quer dizer, não se esqueça. Não se esqueça das lutas, não se esqueça das guerras, não se esqueça das batalhas, não se esqueça das vitórias, não se esqueça também de algumas derrotas que nós possamos ter, que faz parte de um processo de aprendizado da nossa vida. Aprendizado. E o Senhor diz assim: escreve isso na memória num livro, relata ao Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Deus se compromete agora a lutar por nós. Deus está se comprometendo nessa palavra a lutar por você. O versículo de número 16 diz assim, 15: e Moisés edificou o altar ao qual chamou o Senhor é minha bandeira. Minha bandeira é o símbolo da tua vitória. A bandeira é o símbolo da soberania. É por isso que quando um exército conquista um território, um espaço, eles fincam uma bandeira naquele lugar. Aquilo representa que você tem soberania sobre aquele lugar, que ali você manda, que ali você controla. Moisés, ele fez isso, ele colocou uma bandeira, mas ele colocou uma bandeira
dizendo assim: olha, aqui é de Moisés, ou aqui é do povo hebreu. Não, ele colocou uma bandeira dizendo: o Senhor é minha bandeira. O Senhor é a bandeira. Quando você passa de frente a algum lugar que a bandeira está hasteada a meio pau, é porque alguém morreu, ou porque quem manda não está ali. Mas quando a bandeira está lá em cima, principalmente nas organizações militares, é porque o comandante está lá. E o nosso comandante é Jesus. O nosso comandante é Deus. O que eu quero dizer com isso é que hoje, você tem que sair daqui com a bandeira hasteada lá em cima, espiritualmente falando, para que o mundo espiritual veja que existe um Deus na sua vida, que é o comandante da sua vida, que Ele controla a tua vida, que Ele guarda a sua vida, que Ele lhe dá vitória, e que nós não servimos a um Deus morto. Aleluia! O crente nunca vai andar com uma bandeira escrita: o Senhor é minha bandeira, meio pau. Não fazendo um trocadilho com o filme, mas o nosso Deus não está morto. O nosso Deus, Ele está sempre na cátedra do comando. O nosso Deus, Ele está sempre no gabinete do comando. O nosso Deus está sempre com os seus olhos comandando todas as coisas e presente em nossa vida. E Ele fecha o texto dizendo: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas, ou contra Amaleque, de geração em geração. Se os amaleques se levantam, sempre Deus vai estar em guerra com eles. A guerra não é sua, meu irmão. A guerra não é sua, minha irmã. A guerra é de Deus contra os amalequitas. A guerra é de Deus contra os demônios. A guerra é de Deus contra os nossos inimigos. Há uma promessa de Deus sobre nossas vidas. Há uma graça de Deus sobre nossas vidas. Há um Deus que comanda todas as coisas. E Ele está aqui agora, presente, agora mesmo. E você pode abrir o seu coração para Ele. Você pode glorificar o nome dEle. Você pode dizer: Jesus, eu quero que o Senhor seja a minha bandeira onde eu estiver, que todos possam ver a grandeza do Teu nome, o poder do Seu nome, a beleza do Seu nome, o Seu perfume na minha vida. Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. E é Ele quem te consola, meu irmão e minha irmã. É Ele que nesta noite pode te dar uma estratégia fantástica, simplesmente sobrenatural, algo que você nunca pensou, uma direção que você nunca teve, uma ideia revolucionária. Ele pode mudar as coisas, Ele pode aproximar pessoas que têm o poder e a capacidade financeira e intelectual de lhe ajudar. A Bíblia diz em alto aqui, dizendo que Deus tira do rico para dar para o pobre, ou para dar para o necessitado, melhor, para o justo, porque nem todo pobre é justo. E quando eu falo de justo aqui, eu estou falando de justiça de Deus, justificado em Cristo. É nesse sentido. Não adianta ser justo, pagar todas as contas, eu sou justo. Não, estou falando de justo, pobre, justo, justificado no sangue de Jesus. Porque se é pobre e não é justificado no sangue de Jesus, vai para o inferno do mesmo jeito. Temos que entender isso. Deus tira do ímpio para dar para o justo. Deus pode mover a vida de alguém que tenha capacidade intelectual, financeira, influência política, seja na área que for desse mundo, para lhe abençoar. Para que você cante como Miriam cantou do outro lado, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor. Só vai faltar um pandeirinho na tua mão para você cantar: só o Senhor é Deus. Aleluia. Você crê nisso? Glorifica o nome de Jesus aí, ó. Aleluia. Você vai pegar um pandeirinho igual o Miriam. Eu estava numa igreja um dia no interior de São Paulo. Uma missionária, cheia de unção de Deus, pentecostal, um pandeirinho na mão, e pregou 1 hora só falando do amor. Uau, que glória! Um pandeiro para cantar as vitórias do Senhor.
Que Deus te abençoe e te guarde. Que essa palavra fique no seu coração. Que todos os amalequitas que se levantarem contra a sua vida caiam por terra em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé.